O tal do sono. Vamos falar dele? Gente, eu pensava tão diferente do que eu penso hoje em relação ao sono. Então, eu vou te contar um pouquinho da minha história, que quem sabe isso te ajude, e vou te falar o que que você deve fazer, assim como eu fiz. Então, vamos lá. Eu lembro, quando eu estava grávida do Gael, uma das minhas maiores preocupações era: será que meu filho vai dormir? Toda mãe tem essa preocupação, né? A gente fica meio desesperada, a gente acha que a gente não vai dar conta de passar a noite acordada. No entanto, sabemos que damos, né? Gael nasceu, acordava a cada 3 horas para mamar. Com 2 meses e meio, eu lembro direitinho um dia que eu acordei 6 da manhã, olhei para o Gustavo assim, falei, Gustavo, são 6 da manhã. Saí correndo e fui no quarto do Gael, porque eu falei, gente, não é possível. Ele estava lá, dormindo pleno. Dali para frente, ele dormiu a noite inteira. Isso se deu até os 10 meses. Quando eu engravidei do Rafa, ele tinha 10 meses. Foi impressionante. Foi eu descobrir que eu estava grávida e a médica falar para mim assim: Fernanda, você não pode mais fazer peso. Para a academia e você não vai poder pegar o Gael no colo. Como assim eu não vou poder pegar o Gael no colo? Não existe isso, né? Você não vai poder. Aquele momento, gente, eu senti uma angústia tão grande, mas foi uma coisa tão assim. Só sei que dali para frente o Gael começou a acordar a cada 3 horas. Eu fiquei desesperada. Eu falei, Gustavo do céu, o que que tá acontecendo? Eu não tinha ideia, né, do quanto a nossa conexão está total relacionada ao sono da criança. Eu não tinha noção dessas coisas que eu tenho hoje. Eu falei, Gustavo, pelo amor de Deus, eu não sei o que está acontecendo. O Gael acordava a cada 3 horas e a gente ia lá no quarto dele. E aí, para ele voltar a dormir, claro, o que que a gente fazia? O que toda mãe faz, né? Dá-lhe mamadeira. Chegou um momento que a gente falou, cara, não dá mais. Então vamos contratar uma consultoria de sono e é isso. Falei, será uma consultoria de sono? O Gu falou, vamos, porque não tem jeito, a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar. Falei, tá bom. Não sabia nada disso que sei hoje. Contratei uma consultoria de sono, aprendi algumas dicas. Depois de um tempo, a coisa funcionou. Depois de algumas semanas, eu fiz um ajuste de rotina, consegui fazer a desassociação de sono. Ele começou a dormir um pouco melhor. No entanto, não dormia a noite toda ainda. Ele acordava, às vezes 3 da manhã, às vezes 5 da manhã. Ou seja, não foi, né, aquela solução milagrosa que me prometeram. Em paralelo, eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso e comecei a fazer uma pós-graduação em Winnicott, né, que é a linha teórica que eu sigo. E aí eu entendi, na hora que eu comecei a aprofundar muito os meus estudos em Winnicott, que não era sobre o sono, que não era sobre tirar a associação de sono apenas ou ter uma rotina super regrada, mas que era sobre como eu me sinto e a relação que isso tem com o sono do meu filho. Porque no começo da vida, um bebê, ele é 100% ligado à mãe. Nos primeiros 3 meses, 100%. Depois disso, ele ainda é muito conectado à mãe até os 7 anos de idade, hein? Até os 7 anos de idade. O que a mãe sente, a criança sente, é impressionante. Na hora que eu comecei a estudar e entender isso, eu falei, cara, é isso. É óbvio. Eu engravidei. Fiquei muito angustiada, porque eu não ia mais poder pegá-lo no colo. Ele sentia a minha angústia e ele começou então a acordar à noite, porque era uma forma de me ter perto dele. É óbvio. E aí eu comecei a tentar acalmar um pouco meu coração, né? Tá tudo bem, eu já vou ter o Rafa agora, já vou poder voltar a pegar o Gael no colo, mas eu já tinha entendido também que enquanto essa minha coisa ruim que eu estava sentindo de não poder pegá-lo não passasse, ele não ia dormir a noite inteira. Batata. O Rafa nasceu, o meu coração acalmou, o Gael voltou a dormir a noite toda. Tudo bem, tudo ótimo, tal. E eu falei, gente, agora tá tudo certo. Se Deus quiser, viro até crente essas horas, o Rafa vai dormir a noite toda também, mais ou menos com uns 2 meses e meio, três, né? As crianças não são iguais, mas espero que seja assim, né? Vamos ver. Daí, com 2 meses e meio, a Rafa começou a dormir a noite toda. Ah, é uma glória, maravilha. Porque, gente, um bebê que dorme é uma mãe que não quer guerra com ninguém, né? Porque você pode dormir uma noite inteira, poxa, você tá super descansada pro dia seguinte. Só quem vive privação de sono sabe o quanto é horrível não poder dormir. Tudo bem, Rafa dormiu a noite inteira. Quando o Rafa fez 7 meses, e aí eu vou contar isso para vocês que estão aqui na maternidade, eu não contei isso lá no Instagram. A pessoa que trabalhava comigo, que era tipo uma mãe para mim, eu confiava muito nela, eu adorava ela, e deu uma facada pelas costas. Eu descobri que ela falava muito mal de mim, inventava mentiras horrorosas sobre mim. Gente, vocês não têm noção como eu trato as pessoas que trabalham comigo. Vocês não têm noção. Eu trato como se fossem pessoas da minha família. Porque eu cresci vendo isso
E eu não consigo ter dentro da minha casa alguém que eu não considere a esse ponto. Então, eu fui descobrindo coisas horrorosas sobre ela, mas horrorosas, assim, horrorosas, que ela falou de mim. Inclusive, falou muito mal de mim como mãe. Gente, eu fiquei desesperada. Desesperada, porque assim, eu tinha convicção. Eu não era aquela mãe que ela estava falando, eu tinha certeza disso, mas eu fiquei muito abalada, muito, porque foi uma traição muito grande. Levei para terapia, entendi tudo aquilo, mas aquilo me desestabilizou num nível, principalmente no que se refere às coisas que ela disse sobre a minha maternidade. Que é aquilo, né, gente? Você pode saber pra caramba alguma coisa sobre você. Quando alguém que te é importante, que você tem uma confiança muito grande, que convive com você o tempo todo, inventa uma coisa horrorosa, uma percepção muito ruim sobre você, é claro que isso te impacta. O que que aconteceu? Rafa começou a acordar à noite. Um bebê que dormia a noite inteira começou a acordar pelo menos umas 3 vezes à noite. Na hora eu já me liguei. Eu tô mal, ele tá mal. Mas eu ficava tentando pensar, mas cara, por que isso está impactando no sono dele, né? Eu continuo presente com ele. Eu tô chateada, mas eu não tô ansiosa, angustiada. Qual era o ponto? Eu tava questionando o quanto eu era aquela mãe que ela estava falando. Por mais que eu soubesse que eu não era, aquilo ficou martelando na minha cabeça. Aí depois de entender isso, né? Entendi, só que assim, isso eu sempre falo para meus pacientes, a gente entender uma coisa está no campo da racionalidade. A gente conseguir internalizar aquilo e fazer uma mudança de comportamento está no campo da consciência. Por exemplo, eu entendo que eu não posso comer um brigadeiro, porque eu estou de dieta. Mas eu só não como brigadeiro quando eu tenho uma consciência daquilo. Entender não basta. E eu estava ainda nesse campo do entendimento. Eu tinha entendido, por mais que eu soubesse que eu não era aquela mãe, eu estava muito afetada com aquilo, e o Rafa seguia acordando a noite toda. Comecei a fazer o quê? Dar mamadeira para ele voltar a dormir. Acho que a gente sempre faz isso, né? É o jeito mais fácil. Então eu criei outro problema, porque eu criei o problema de ter uma questão emocional na relação e tem uma questão que é da associação de sono. Enfim, isso foi passando, eu num processo de mudança, de compra apartamento, de acha apartamento para alugar. Eu ia alugar um apartamento que estava certinho, faltava uma semana, o cara desistiu de alugar. Enfim, foi um caos, assim, foi o ano passado e a gente perdeu um amigo super próximo do Gustavo de câncer, eu perdi uma tia, o Gu perdeu uma tia, tudo no mesmo mês, tudo acontecendo. Vocês imaginem, aí o sono das crianças, né, do Rafa, foi só piorando. E eu tô te contando isso por quê? Porque eu não estava disposta a bancar o processo de voltá-lo a fazer dormir. Por mais que eu soubesse que isso ia resolver e que eu tinha que fazer isso, emocionalmente eu não estava disposta a bancar isso. Por quê? Porque se eu bancasse isso, eu ia ter que dar conta do Rafa chorando alguns dias pela desassociação e depois eu ia ter que ter um investimento muito grande na relação para que ele pudesse voltar a dormir. Só que quando você tem o outro bebê dormindo no quarto do lado, a coisa muda, né? Eu falava, cara, eu não vou dar conta disso, porque aí ele vai chorar, vai acordar o Gael é super apegado a mim, não vai aceitar o Gustavo, vai querer ficar comigo. Nisso, os dois vão ficar cansados. O Gu não vai conseguir descansar para trabalhar, eu não vou conseguir descansar, eu trabalho pra caramba, não vai dar. Acho que deve fazer uns 2 meses, mais ou menos, que eu falei, cara, agora chega. Não dá mais, porque o problema não vai se resolver sozinho. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu só preciso fazer. Não é sobre consultoria de sono, não é. Eu falei, Gu, vamos embarcar nessa? Vamos. Então, a partir de hoje, a gente não vai dar mais mamadeira pro Rafa e a gente vai começar a fazer todo o processo. Então, antes de eu te contar do processo, que é uma coisa que pode te ajudar, tá? Se você tem esse problema aí, eu quero que você pare e pense, o que será que está acontecendo com você que está impactando o sono do seu filho? O seu filho dormia bem e passou a dormir mal? Se sim, quando isso aconteceu? Tenta lembrar. Quanto tempo ele tinha? O que estava acontecendo na sua vida? É muito importante, gente. Depois que eu comecei a aprofundar muito os meus estudos em Winnicott e comecei a entender a relação mãe-bebê, qualquer coisa que acontece com os meus filhos, a primeira coisa que eu faço é, para, o que está acontecendo? Como que eu tô? É impressionante, gente. Quando eu entendo como eu tô, eu consigo entender o que está acontecendo com os meus filhos. Então, eu quero que você pare para pensar. Seu filho sempre dormiu mal? Se ele sempre dormiu mal, como que você é desde que seu filho nasceu? Você é uma mãe que fica muito ansiosa, que fica com medo de seu filho não dormir. É uma mãe que teme muito as questões da maternidade, que fica desesperada com as coisas, que não está entregue, que não está presente como você deveria. Tenta fazer uma reflexão sobre como você é como mãe. E aí, você com você mesma.
Para e pensa, putz, na hora que eu vou pôr meu filho para dormir é um momento muito chato para mim, eu não tenho paciência, toda noite tem que fazer aquela mesma coisa, eu queria estar fazendo outra coisa ao invés de estar colocando ele para dormir, eu fico sentindo muita falta da minha vida de antes, e de repente isso não faz com que eu consiga me entregar como eu deveria à maternidade. Faz essa reflexão, essa conversa com você mesma, ninguém precisa saber. Mas faz essa conversa com você. Como é que é a tua casa? Como é que é a relação com o teu marido? Você está segura de ter voltado a trabalhar, de não ter voltado a trabalhar? Está segura em como você faz o teu processo de maternar? Você ouve muita opinião dos outros, você fica muito insegura se você está fazendo certo, você fica ouvindo palpite o tempo todo e não sabe muito bem como conduzir, porque aí você vai tentar identificar o que que você estava sentindo naquele momento, que a hora que você conseguir identificar o que você estava sentindo, por isso que eu te contei a minha história, né? Teoricamente, você pensa, cara, a mulher saiu da minha casa, se eu não tivesse esse olhar treinado para entender que a coisa acontece na relação, eu nunca iria entender o que eu entendi. E o Rafa estaria acordando até hoje. Então, eu quero que você faça uma análise de você como mãe, da relação que você tem com seu filho e quando que ele começou a dormir mal. Feito isso, você tem que tentar primeiro trabalhar isso internamente em você. Gente, para a gente ser uma boa mãe, o que a gente tem que fazer é se conhecer. Se a gente se conhece como mãe, é muito fácil conduzir os nossos filhos. É muito fácil conduzir a relação dos nossos filhos. Então, você precisa entender o que está acontecendo com você e como é que você pode melhorar esta insegurança, esta ausência, essa aflição. Aí eu não sei o que que você está sentindo. Isso é uma coisa. A outra coisa é a parte prática, que isso eu vou te ensinar. Então, pega um papel e uma caneta, anota aí. Se o teu bebê faz uma soneca por dia, o que que você tem que fazer? O bebê acordou, tomou uma madeira, né? Ou se não mama mais, tomar o café da manhã. Você calcula mais ou menos 5 horas da hora que ele acordou. Porque 5 horas depois que ele acorda, se ele faz uma soneca só, é a hora que normalmente ele vai começar a ter sono de novo. Então, se ele acordou às 6 da manhã, você calcula 5 horas, vai ter sono umas 11. Então, você faz o quê? Dá um banho umas 10h30, dá o almoço 15 para as 11, 11 horas. Se ele mama, você dá a mamadeira no cadeirão, depois você põe ele no berço acordado, tá? E aí, ai, Fernanda, mas ele não fica. Você fica lá do lado dele, você dá a mão, mamãe tá aqui, dá a tapinha na bundinha, se precisar, você pega no colo, fica um pouquinho, conversa com ele, filho, agora eu vou te colocar no berço de volta. Você vai fazendo esse processo até ele conseguir aceitar o berço. E tá entregue. Você tem que pensar assim, cara, eu vou ficar aqui o tempo que for. Eu vou me entregar, porque vai ser uma semana de investimento para que depois eu consiga ter paz para as minhas noites de sono serem mais tranquilas do meu bebê também. Beleza, o bebê dormiu, acordou da soneca, comeu uma frutinha, alguma coisa e tal. Você vai calcular 6 horas, mais ou menos, que é o horário que ele vai começar a ter sono à noite. Então, se ele acordou da soneca 1, ele vai ter que fazer a rotina do sono por volta de 7 horas, tá? Se ele acordou às 2, mais 6, por volta das 8 horas. Então, o que que você vai fazer? Você dá uma frutinha lá no meio da tarde, o lanche da tarde que você costuma dar, dá o jantar. Então, por exemplo, vamos fazer um cálculo aí que ele tem acordado a 1 mais 6, 7 horas que ele vai dormir às 7. Você dá o jantar, umas 6h30. Depois do jantar, você dá mamadeira para ele, ou no cadeirão, ou no sofá, ou em algum lugar da casa que não seja o quarto. Depois você dá o banho. Como assim, Fernanda? Eu vou dar o banho depois da mamadeira? Não é o contrário? Não. Eu sei que é esquisito, mas é assim. Você dá o banho depois da mamadeira. Acabou o banho, né? Conversa ali com ele, troca tal. Leva ele para o quarto para ele dormir. Coloca o bebê no berço. Fala, filho, agora você vai nanar, mamãe tá aqui com você. Aí eu não sei se você lê uma historinha ou se você só fica junto, né? E aí você vai ficar lá até ele adormecer. A hora que ele adormecer, passar uns 40 minutos, você volta lá no quarto, porque ele já vai estar num soninho profundo, e fala, filho, dorme tranquilo, a mamãe tá sempre com você. Essa é a rotina que você tem que fazer com o seu bebê. Então vamos retomar. Acordou, você calcula 5 horas, faz a soneca. Acordou da soneca, você calcula 6 horas, é hora do sono noturno. Rotina do sono noturno. Janta, mama, em algum lugar que não seja o quarto, toma banho, coloca no berço. Colocar no berço, mesmo esquema da soneca. Colocou no berço. Tenta acalmar se ele chorar. Se ele não acalmar, filho, vem cá no colinho da mamãe, tá tudo bem, a mamãe tá aqui com você. Fica juntinho com ele, depois tenta colocar no berço de novo. É fácil que eles aceitem o berço se você estiver tranquila e de estar entregue ali, entendeu? Eu não conheço nenhum caso até agora de ninguém que eu tenha orientado que eles não tenham aceitado o berço de uma forma relativamente fácil. Pode ser que você tenha que pegar uma vez ou outra, mas se você estiver tranquila, se você estiver confiante
que tudo vai dar certo ali, porque você está entregue, a chance de você não ter que pegá-la é grande. Pode ser que você tenha que ficar de mão dada, debruçada no berço, né, ali com ele, ou deitada com ele na cama. Se for cama, mais fácil ainda. E aí você vai repetir isso, tá? Ao longo de uma semana, 2 semanas. Fernanda, estou fazendo isso, mas o meu bebê continua acordando menos, mas ele ainda acorda de madrugada. Aí aconteceu o que aconteceu comigo e com o Rafa, que eu vou compartilhar com você. Fiz isso, demoraram 3 noites, eu consegui fazer a desassociação com a mamadeira. O que que é essa desassociação com a mamadeira? Ele continuava acordando menos, uma vez à noite, mas ele não pedia mais o mamar. Então ele só acordava e falava mamãe, mamãe, mamãe. O que que ele estava me dizendo nessa hora? Que ok, eu não tenho mais a mamadeira, eu não quero mais mamar, mas eu preciso de você. Eu preciso ficar com você. O que que eu fiz? Como o Rafa não tem cama no quarto dele, eu trouxe ele para minha cama. Sim, eu trouxe ele para minha cama. Mas você não sempre foi contra a cama compartilhada na sua casa? Sim. Só que a gente precisa entender a necessidade do bebê, não é a nossa necessidade. E eu entendi que a necessidade dele era ficar comigo. A necessidade dele era estar perto de mim. Então ele tinha tirado a associação de sono, mas se ele continuava acordando é porque ele ainda estava sentindo que eu estava ausente. Então, eu trazia ele para minha cama. A hora que ele acordava por volta de 1, 2 horas da manhã, mais ou menos. Eu o trazia para minha cama e ele ficava, mão, mão, mamãe. Eu ficava dormindo de mão dada com ele, entregue, sabe? Não ficava assim, ai meu Deus, será que ele vai ficar muitos dias na minha cama e vai acostumar? Não acostuma, isso não existe, tá? Por quê? Porque eu entendi que a hora que ele tivesse os despertares dele e ele me sentisse que eu estava ali, ele ia começando a ter segurança de que ele não precisava mais acordar para me ter por perto. Batata. Ele acordava, ele, mamãe, mamãe, eu, "Psh, mamãe tá aqui, já na cama comigo. Durou 2 semanas. Foram 3 dias para tirar a mamadeira e 2 semanas trazendo ele para minha cama. Depois de 2 semanas, ele começou a dormir a noite inteira. Então, assim, o que que eu posso te dizer? Você precisa identificar o que está acontecendo com o seu bebê. Você precisa acreditar que você sabe o que está acontecendo com o seu bebê melhor do que ninguém. Não tem curso, não tem técnica, não tem nada melhor do que a relação, do que você estar entregue na relação e você entender o que está acontecendo entre vocês. Feito isso, você vai ver, eu te garanto. Se você identificar o que você tem que identificar. Tirar a associação de sono quando aconteça. E não ficar desesperada para que isso passe logo e atenda a necessidade do seu bebê, não tenha dúvida, o seu bebê vai começar a dormir a noite inteira. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu compartilhei com vocês o que eu sei, o que eu vivi, o que eu aconselho as pessoas que fazem consultoria comigo e, mais importante que tudo, o que eu vivi agora nessas últimas semanas. Então, faz isso que eu tô te falando e tenha certeza, seu bebê vai começar a dormir a noite toda.